Olá, queridos amigos, muita paz para todos. Estamos aqui em mais um encontro do Centro Espírita Ibirajara para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. O tema desta reunião é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1 ao item 5, e trata das questões das injúrias e violências. E nós vamos estudando esse tema, vendo ainda como é um tema tão difícil para a sociedade, as sociedades atuais. Por quê? Porque ser pacífico não é um valor e que seja assim destacado, importante. Muitos criticam aquele que é pacífico, dizendo: você não reage, você tem sangue de barata. Existem algumas expressões que desqualificam as pessoas pacíficas. Por quê? Porque você ser pacífico, para muitos, significa que você não tem orgulho, que você não tem, vamos dizer assim, não dá valor àquilo que você pensa, que você não tem voz ativa mesmo. E se você não revida, você fica sendo considerado uma pessoa tipo Maria vai com as outras. Há várias expressões que menosprezam a brandura e a paz, não é? Mas a paz do Cristo, porque antes mesmo de Jesus morrer na cruz, ele valorizou a paz, dizendo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E a paz do Cristo é diferente da paz do mundo. O mundo faz paz como uma espécie de armistício, de trégua. Mas a paz do Cristo não, é a paz da consciência tranquila. É a paz daquele que valoriza o outro e que se coloca em posição tranquila, mesmo quando o outro não pensa igual. Porque essa questão do orgulho ferido, isso daí demonstra que o nosso personalismo está muito alto ainda, não é? E que a gente se ofende, que a gente se sente injuriado, que a gente se sente violentado, enfim. Que aquilo é uma agressão e você não pode ficar indiferente a uma agressão. Então, as ideias filosóficas, políticas, religiosas mexem muito com as pessoas, porque as pessoas tomam isso como coisas pessoais e revidam. E nós vivemos nesse período agora, nos últimos anos, esses extremismos, onde as pessoas se ofendem, se agridem, se sentem muito desprezadas, mas também vivemos um período em que há muitas ofensas, que há muitas injúrias, que nós estamos vivendo épocas das chamadas fake news, das mentiras. Então, percebemos que ainda não chegamos naquela fase onde a sociedade tenha eleito a dignidade como um valor, tenha realmente escolhido a verdade como um valor, onde muitos aceitam a mentira para que você possa se destacar, ter fama. Sendo isso,
para muitos, uma questão normal, não é? Quando, na verdade, não são valores para uma sociedade que pretende realmente o bem do próximo, que pretende se elevar espiritualmente. Então, nós estamos exatamente nessa fase de transição planetária, onde essas questões estão, assim, acontecendo com muita intensidade e diariamente. E aí, mais ainda, nós vamos percebendo que aquelas palavras que Jesus disse e que Mateus registrou, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, e Mateus ainda diz: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, Mateus registra essas palavras de Jesus, mas que mais de 2000 anos depois de Jesus tê-las dito, nós vamos percebendo que ainda não absorvemos isso por grande parte da sociedade. Eu lembro que quando eu era criança, eu não tinha conhecimento das palavras evangélicas, mas que quando uma outra pessoa ou passava por nós e você queria demonstrar que não gostava daquela pessoa, você virava para o lado e cuspia no chão. Olha que atitude mais, vamos dizer assim, infantil, é o mínimo que a gente pode dizer, não é? E a gente vai vendo que esse tipo de atitude vai passando milênios e a sociedade se modifica, a humanidade se modifica, mas é muito lento esse processo. Então, nós vamos percebendo que a evolução da humanidade, ela acontece, mas ainda de uma forma muito lenta. Por isso que nós estamos vivendo uma fase de transição, como está escrito lá na Gênesis, na geração nova, a cada vez que desencarnam grupos de irmãos, reencarnam outros em condição muito melhor. E aí nós vamos percebendo, observando as crianças que estão no nosso planeta, como é que elas são mais simples, como é que elas levam a vida de uma forma mais tranquila, como elas absorveram os ensinamentos que adquiriram em outras vidas e também na espiritualidade e chegam aqui dando exemplos para os pais e para todos aqueles que convivem de uma maneira muito mais simples, mais tranquila. Então, a gente precisa entender que esse terceiro milênio é um milênio de mudanças, e que nós estamos no início, não é? Nós estamos em 2022, então nós temos muitas coisas ainda para mudar. A pandemia, ela acelerou uma série de processos porque ela nos tirou daquelas nossas rotinas e nos abalou, porque a dor faz com que a gente possa repensar a vida, repensar os valores,
ver o que é a essência realmente daquilo que nós precisamos para viver bem e as coisas que são formalidades, que nada tem a ver efetivamente vamos dizer assim, a vivência, a conduta evangélica, com a vivência evangélica. Então, nós temos um processo de desencarnação em massa, que está mais de 600 mil brasileiros desencarnaram da pandemia. Nós temos a responsabilidade daqueles que, de alguma forma, deixaram isso acontecer. Nós temos aqueles que estão até hoje trabalhando intensamente para salvar vidas e é um verdadeiro exército de heróis que são companheiros da área de saúde e áreas administrativas, enfim, que se colocam em favor da paz, do bem. Então, esses irmãos estão trabalhando para a pacificação, para a paz, para a ordem, não é? E nós vamos vendo que, como reencarnaram nos últimos tempos, como última oportunidade, vários espíritos de mundos mesmo primitivos, em condições muito primárias, existe essa, vamos dizer assim, dicotomia. Ao mesmo tempo que nós vemos espíritos nobres que se colocaram à disposição dos outros, nós vemos aqueles também que são absolutamente insensíveis e que não se... que muitas vezes até se comprazem, agem de forma irônica, de forma cruel, não é? Com as situações que são de calamidade. E aí nós percebemos que existe toda uma geração preocupada, imbuída dos mais nobres sentimentos, e existe aquela que ainda vive dentro de um processo de egoísmo, de satisfação das suas vontades. Então, esse período é um período que se distingue de forma muito clara, principalmente essas duas vertentes, não é verdade? Então, a partir do terceiro milênio, os espíritos nos avisaram, né, que passarão a reencarnar neste mundo apenas as almas que hajam demonstrado firmeza no bem, livres daqueles que lhes quebravam a harmonia. Então, essa mudança está acontecendo, mas isso não é rápido, não é? E aí nós vamos conhecer um novo período, talvez, certamente, nós não estejamos aqui, mas estaremos na espiritualidade. E será uma era de paz e de felicidade, concretizando assim a promessa de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isso está em Mateus 5, versículo 4. Por que eles possuirão a terra? Porque a terra será daqueles que têm esse proceder, e não mais aqueles que querem, porque se todas as sociedades quiserem o seu bem, o bem individual, não há como sobreviver por muito. Pode-se sobreviver por muito tempo, mas não pelo tempo todo. Então, a gente precisa entender
que a finalidade de nós reencarnarmos é que a gente esteja convivendo num mundo muito mais onde a gente se dê as mãos, onde a gente se una para melhorar o convívio, do que a gente enriquecer, não é? Porque quando nós desencarnarmos, nós não levaremos nada daqui, nem o nosso corpo, e nós estaremos unidos, ungidos àqueles bens materiais que irão nos prejudicar, que irão nos vincular àquelas riquezas que não são nossas, que estão por empréstimo. Então, essa situação de pensar, como pensam alguns, não, eu, mesmo sabendo que existe uma vida depois da morte, eu pretendo ter uma vida melhor. E aí não mede esforços para ter essa vida melhor no sentido material. Mas tudo aquilo que a gente faz precisa ser pensado, repensado, refletido, para que a gente não construa um futuro de padecimento, de dor, porque nós somos os construtores da nossa vida. Hoje, a gente está vivendo uma vida de acordo com aquela que nós construímos no passado. Assim como a nossa vida futura dependerá daquilo que nós estamos fazendo hoje, não é? Lembrando sempre que as companhias espirituais dos nossos bondosos amigos espirituais estão sempre conosco, que a proteção divina não nos falta, que as vibrações superiores estão conosco. O que nos resta? Darmos continuidade à nossa vida com coerência dentro daquilo que Jesus nos ensinou e viveu, e dessa forma nós teremos uma consciência de paz, que é a maior riqueza que a gente pode ter, é uma consciência de paz, sem culpa, com uma felicidade interna, resultado do esforço que empreendemos para termos uma vida cristã, não é? Então, que a gente não se incomode de ser taxado de louco, de taxado de aquele que tem, vamos dizer assim, ideias mirabolantes, fantasiosas, que isso não nos abale, que a gente tenha coerência nos nossos atos, que eles estejam sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus recomenda bem-aventurados os que são brandos, e essa atitude da brandura é uma atitude de muita coragem, de muito aprendizado, de muita luta, porque aquele que consegue ser brando, quando ele é xingado, injuriado, vilipendiado, é porque ele realmente entende a fraqueza do irmão e ora pelo irmão, mas ele não se abala com isso, não é? Porque Jesus disse: por que possuirão a terra os brandos? Possuirão a terra porque possuirão uma terra de brandura, que é o melhor lugar para se viver. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhe prometidos do céu. Os bens do céu são exatamente os bens que nos dão serenidade, que nos dão paz e que nos dão uma consciência de dever cumprido. Então, Jesus nos coloca que a gente não deve ligar aos bens da terra maior importância do que aos bens do céu. E nós sabemos
disso e muito mais nesse período, quando tantos companheiros partiram e a gente passou por essas experiências de ver o que efetivamente tem valor na nossa vida, do nosso dia a dia. Então, quando nós estivermos mais de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, nós teremos efetivamente um mundo melhor e os maus irão realmente se afastar. Então, queridos amigos, nós queremos desejar a todos um ano próspero, um ano de saúde, um ano de paz e um ano de muito trabalho no bem, de muita prática dos ensinamentos de Jesus, porque isso nos ajuda muitíssimo. Muita paz para todos. Obrigada pelo carinho de nos ouvir. Até o nosso próximo encontro.